Fala, rapaziada, passando aqui hoje, dia difícil, né? Passando, depois de uma derrota, é sempre muito ruim gravar, mas eu acho que é necessário, né? Vamos falar um pouco sobre a partida de ontem. No meio do caminho aqui, eu vou fazer um desabafo de torcedor, não sou comentarista, todo mundo que me acompanha sabe que eu sou torcedor e como todo torcedor sou passional e eu não gosto de ficar entalado com nada, eu gosto de falar as coisas, as verdades e gosto de trazer para vocês sempre a verdade dos fatos, né? Então... vamos fazer uma análise primeiro do jogo, depois a gente fala sobre essa questão aí mais torcedor e mais passional. Ontem uma partida do Goiás, o Goiás teve total domínio do jogo, 72% de posse de bola, de um time totalmente inoperante, fraco, né, que não ofendeu o Vila a hora nenhuma, não conseguia chutar uma bola pro gol, né, parece que queria entrar com bola e tudo, sendo que fazer o simples às vezes é o melhor caminho, é só finalizar. Se não finalizar, amigo, não vai fazer gol. O time teve 10 oportunidades, conseguiu mandar apenas 3 bolas pro gol. O Vila teve 9, das 3 que mandou, 2 foi gol, né? Então, assim, não adianta ter posse de bola mentirosa. O Goiás teve isso, posse de bola mentirosa. Foram 72% de uma posse de bola que... posse de bola burra, aquela que fica girando, ninguém chuta, ninguém finaliza, não é ofensivo. Então o Goiás ontem sofreu muito, né, nessa partida, talvez pela estratégia horrível do Mancini. Durante a semana eu falei que a pior das escolhas do Mancini seria entrar com o Lucas Ribeiro, e eu, graças a Deus, estava certo, porque senão ia ter torcedor me xingando. Falei que não tinha condições do Lucas Ribeiro jogar, até porque nunca jogou. Você não pode fazer teste num clássico tão importante quanto é um derby do Cerrado, um clássico Goiás-Vila, Vila e Goiás, todo mundo sabe a importância que tem, né, para a autoestima dos jogadores, da torcida que já vem há 3, 4 anos sem ganhar clássico do Vila, já vem assim exausta, né, vem terrivelmente amassada por esse retrospecto que é muito ruim para quem acostumou bater no Vila sempre, né? Então entraram em campo de qualquer jeito, mal escalado, o time tá claramente mal treinado, é um time que não deve treinar finalização, não cruza a bola na área, quando cruza a bola vai toda torta, não chega em condições para que o artilheiro ali marque, todo mundo devendo. O Lucas Ribeiro culpado demais no lance do gol, muito culpado, 100% culpado ali, tirou o pé da bola, e já é uma segunda ou terceira vez que eu vejo zagueiro fazer isso, tirar o pé da bola para o cara fazer o gol, não entendo aquilo ali foi horroroso, o cara entrou chutando todo mundo e o cara pulou fora da bola, acabou fazendo o gol, né, na saída do Tadeu ali, que infelizmente ficou vendido na jogada, não tinha o que fazer, ali era o zagueiro, meteu o pé na bola, ele simplesmente tirou o pezinho da bola. E já assim, uma coisa que já era clara e evidente, eu falei isso durante a semana, fiz questão de deixar bem destacado isso, a postura. O que ganha clássico, amigo, nem sempre vai ser o melhor time, mas a postura do time, né? E ontem o Vila entrou com postura de quem queria ganhar o clássico, e o Goiás não, simples assim. Né, uma postura aguerrida, dividindo, chutando, brigando por qualquer bola, no carrinho e tudo. O Goiás ficou ali, o retrato mais chocante do jogo, pela falta de vontade e a falta de coragem, talvez tenha sido o lance do Messias, que todo mundo viu, que eu vou colocar para vocês aqui enquanto eu tô falando, aos 43 minutos, né, os jogadores do Vila partiram para cima do Messias, que tem quase 2 metros de altura, deram 3 tapas no peito dele, ele em vez de revidar aí para cima e chamar o grupo para poder inflamar o clássico, simplesmente correu para trás pedindo desculpa. Isso é clássico? Isso é ser um jogador que vai agregar para o time? Que vai trazer vontade? Eu não tô mandando agredir ninguém não, amigo, mas postura de homem. Deu um tapa, devolve. Se precisar, os dois saem amarelado. É assim que tem que ser clássico. Mas pular para trás e sair correndo... Teve um lance que o Wesley Garcia entrou em campo também, deram um carrinho no menino, fizeram uma falta forte. Ninguém juntou para poder cobrar do cara que entrou. Cobra, inflama, clássico, você tem que parar ele toda hora. Você tem que inflamar, você tem que tirar o cara do sério. O Goiás não tem esse tipo de jogador, né? O Goiás tem apenas jogadores que vão em coletiva de imprensa e falam que é apenas mais um jogo. E é por isso que não vai ganhar clássico. Enquanto tiver com esse pensamento e esses jogadores bananas, não vão ganhar clássico, mas não ganha do Vila. Vai virar freguês, vão virar chacota, mas é isso. O dia que a gente tiver homens, jogadores com postura de entender o que é um clássico goiano, aí a gente volta a ganhar. Aí a gente vai ganhar por méritos e merecimento. Agora, o time que tem 72% de posse de bola, colega, não consegue finalizar no gol, é um absurdo. E o que me deixa muito preocupado é saber que o Rato já tá batendo quase todas as metas, e pro ano que vem,
talvez ele já renove automático um salário de R$ 500 mil que o Goiás tem que pagar integral. Com esse futebolzinho, vai ser um prejuízo para os cofres do Goiás, né? Mas dá para entender, joga fora de posição, Mancini totalmente perdido, ele não sabe o time que ele tem na mão, ele não consegue desenhar uma melhor escalação, né? Ele vai em coletiva de imprensa depois falar que o time estava jogando errado, é óbvio que estava jogando errado porque você escalou mal escalado, né? Então é isso. Esse foi o problema do Goiás. Falta de vontade e a entrada do Lucas Ribeiro num clássico é totalmente ridículo. Um técnico como o Mancini, a experiência que tem, ele nunca deveria ter feito isso. Poderia ter reforçado o meio ali com o Gonzalo, poderia ter deixado um pouco mais forte na marcação, né? Povoado o meio campo, talvez tenha funcionado. Depois ele vai e me coloca o Benítez. O Benítez não tem condição de jogar futebol, gente. Acorda, acorda. O Benítez é um ex-jogador em atividade e mais um erro do senhor Andrino, que errou de novo. Andrino ontem foi tema de coletiva de imprensa, né? Na boca do Hugo Jorge Braba, acabou com ele. Cagou no seu Lucas Andrino. Chamou ele de leão de túnel, que dentro do túnel ele é muito brabo, mas depois ele se esconde. Né? É uma putaria que tá virando pré-clássico do Goiás, que em vez de preocupar, incentivar e motivar o jogador, o cara vai falar de arbitragem. O cara vai reclamar de arbitragem. Ontem a arbitragem, amigo, influenciou zero o resultado da partida. Ontem o que influenciou a derrota foi a incompetência do time do Goiás, a incompetência do Mancini, que ninguém quer. Tá todo mundo tapando os olhos e não tá vendo a incompetência que vem sendo o Mancini nas últimas 3, 4 rodadas, né? Então é isso. Os jogadores que ele tem na mão, veio a pedido dele com o Andrino. Ele chegou a falar em coletivo que não precisava de reforço, que o elenco era muito bom. Então tira leite dessa pedra. Espreme aí, faz um suco. Quero ver. Se não chegar a contratação, não tem jeito desse time subir. Né? Não tô aqui falando demais, não. É um time que vem caindo de produção. Nós ficamos 3 partidas sem ganhar, ganhamos uma, e aí no clássico já perde de novo. E aí vai querer o quê? Vai querer que o marketing do Goiás faça milagre e lote a Serrinha na próxima semana, quando tem um confronto com o América Mineiro? Ninguém vai, amigo. Ninguém vai. Vai aqueles 4 mil torcedores, no máximo, que vai lá para acompanhar e aplaudir jogador bunda mole, frouxo, né? E falar o que também da diretoria do Goiás, né? A gente soltou até a notícia no meio da semana, onde os dirigentes do Goiás falaram que o presidente do Conselho Deliberativo disse que os dirigentes iriam no jogo e que não teria nenhum tipo de proibição para eles ir, não. Traduzindo, não bateu com a verdade, né? Não foi mentira, porque não foi. Os únicos presentes eram o senhor Eurisley, funcionário do clube, Eduardo Pinheiro, funcionário do clube, e Lucas Andrino, funcionário do clube. Somente essas 3 pessoas estiveram, né, para assistir o jogo lá, fora o pessoal que trabalha, né, que é o marketing do Goiás, que deve ter feito fazer a cobertura. No mais, todos os dirigentes que costumam ir não foram. Acho que isso aí é um reflexo do time que tem. Então, aprenda uma coisa. O time de vocês é o reflexo da diretoria. Se você tem uma diretoria de pulso forte, de pulso firme, assim como teve lá no Vila, que o Hugo veio, bateu, falou, né? Brigou ali, mas ele teve a postura e os jogadores compram a ideia de postura de homem. Os caras compram essa ideia. Esse negócio de não ir em jogo é burrice, tá? É desamparar o jogador frouxo que precisa ter alguém lá, pelo menos para olhar lá e falar, eles estão aí, entendeu? É isso, o Goiás precisa de uma postura. Todo lugar tem uma pessoa que chama o comando para si. No Goiás não tem. Você vai no Atlético, por mais ruim que seja, tem o Adson. Você vai no Vila, tem o Hugo. E o Goiás precisa urgentemente ter uma pessoa ali, um executivo, um presidente executivo que passe a viver o dia a dia do clube, que converse com o jogador, que entenda o que está acontecendo, né? Se tem alguma coisa de errado, o cara tá ali para conciliar, para poder conversar, para poder levar, né, para um âmbito maior, para resolução, se preciso for. O Goiás precisa dessa figura urgente. O Goiás não chega no final do campeonato com acesso se não tiver alguém que tiver essa postura de chegar, cobrar, viver o dia a dia do clube e resolver as situações, e empolgar o time, para o time ir para cima. Do jeito que está, infelizmente, é perigoso o Goiás, né, não conseguir esse acesso, né? Tem partidas fáceis agora, o Goiás tem que dar o resultado em casa, tem que se virar para conseguir 3 pontos agora contra o América. Quem sabe, talvez, retomar a liderança do campeonato. O time do Goiás é um time que vinha jogando o básico. O básico. Não joga bem, mas também não vinha jogando tão mal. Mas jogando o básico. Agora até o básico desapareceu. O Goiás não consegue mais ser um time efetivo,
né? É um time que no papel é muito bom, mas precisa jogar futebol, precisa mostrar isso dentro de campo, porque senão a gente vai ter dificuldade, né? Antes se falava em título, hoje já se preocupa a questão do acesso. Todo mundo no segundo turno tá melhorando, o Vila Nova tá 1 ponto do G4 agora, dependendo do final da rodada aí, pode continuar a se manter isso aí, quem sabe até entrar na próxima rodada, para você ver, com 2 partidas e um treinador novo. Já mudou postura, já mudou o estilo de jogo, já tá jogando, já tá ganhando, né? E o seu Wagner Mancini precisa entender que o Goiás precisa treinar finalização. O senhor precisa escalar certo. O Rato é ponta direita, bota ele no ataque, tá? Ele é ponta direita. E o Lucas Ribeiro é zagueiro, tira o Tite. Volta a formar a dupla de zaga, que passou 9 jogos aí sem tomar gol. Acorda. E cobra dessa zaga sua, treina. Você tem um cara aí que era zagueiro. Bota ele pra dar dica pra esses caras. O Hever foi um dos melhores zagueiros do Brasil. Cadê o Hever pra orientar esses cabeça de bag da zaga do Goiás? Até quando você vai insistir com o Tite, que é lento e ruim na marcação? Até quando? Se você tinha que ter feito uma mexida, você poderia ter colocado o Lucas Ribeiro na zaga e adiantado, assim como eu falei há 10 rodadas atrás. Você podia ter adiantado o Tite, que sabe sair jogando, pra eu não ter que ver o Lucas Ribeiro tropeçando na perna, correndo com a bola, parecendo um gafanhoto, pisando na própria perna. Não tem habilidade nenhuma com a bola. É jogador de chegar e tirar, colocasse ele na zaga. Será que a gente vai ter que te dar aula, Mancini? Será que a gente, que torcedor aqui, vai ter que pegar um plano de jogo e mandar pra você, porque você não tá tendo competência de escalar o time? É isso. Isso aqui fica meio desabafo, torcedor vai ter gente que vai falar, ô, o Brisato tá errado, o Brisato tá instaurando crise. Não é crise. É falando a verdade. Se vocês são acostumados com frouxos, que vai pra rádio aí, que vai pra jornal e vai pra trem e não fala a verdade, comigo aqui não vai ser. Para de me seguir, clica aí, não tem problema nenhum. Temos uma boa opção de gama de comentaristas, de torcedores aí pra vocês seguir. Mas aqui o papo é reto, não tem conversinha. Vai ser sempre assim, tá bom? Peço você que gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Você que não gostou, para de seguir também, não tem problema nenhum. É só parar de seguir, tá bom? Um abraço pra vocês, amigo.